Levítico, capítulo 9. A santa palavra do Senhor nos diz o seguinte: Ao 8º dia chamou Moisés a Arão e a seus filhos, os anciãos de Israel, e disse a Arão: Toma um bezerro para oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto, ambos sem defeito, e traze-os perante mim. Depois dirás aos filhos de Israel: Tomai um bode para oferta pelo pecado, um bezerro e um cordeiro, ambos de 1 ano e sem defeito como holocausto, e um boi e um carneiro por oferta pacífica, para sacrificar perante o Senhor, e oferta de manjares, amassada com azeite, porquanto hoje o Senhor vos aparecerá. Então trouxeram o que ordenara Moisés diante da tenda da congregação, e chegou-se toda a congregação e se pôs perante o Senhor. Disse Moisés: Esta coisa que o Senhor ordenou, fareis, e a glória do Senhor vos aparecerá. Depois disse Moisés a Arão: Chega-te ao altar, faze a tua obra pelo pecado e o teu holocausto, e faze expiação por ti e pelo teu povo. Depois faze a oferta do povo e a expiação por ele, como ordenou o Senhor. Chegou-se, pois, Arão ao altar e imolou o bezerro da oferta pelo pecado, que era por si mesmo. Os filhos de Arão trouxeram-lhe o sangue, ele molhou o dedo no sangue e pôs sobre os chifres do altar, e o resto do sangue derramou à base do altar. Mas a gordura, os rins e o redenho do fígado da oferta pelo pecado queimou sobre o altar, como o Senhor ordenara a Moisés. Porém, a carne e o couro queimou fora do arraial. Depois imolou o holocausto, e os filhos de Arão lhe entregaram o sangue, e ele aspergiu sobre o altar em redor. Também lhe entregaram o holocausto nos seus pedaços com a cabeça, e queimou-o sobre o altar. E lavou as entranhas e as pernas, e as queimou sobre o holocausto no altar. Depois fez chegar a oferta do povo, e tomando o bode da oferta pelo pecado, que era pelo povo, o imolou, e preparou por oferta pelo pecado, como fizera com o primeiro. Também fez chegar o holocausto, e ofereceu segundo o rito. Fez chegar a oferta de manjares, e dela tomou um punhado e queimou sobre o altar, também do holocausto da manhã. Depois imolou o boi e o carneiro em sacrifício pacífico, que era pelo povo. E os filhos de Arão entregaram-lhe o sangue que aspergiu sobre o altar em redor, como também a gordura do boi e do carneiro e a cauda, e o que cobre as entranhas, e os rins e o redenho do fígado. E puseram a gordura sobre o peito, e ele queimou sobre o altar. Mas o peito e a coxa direita Arão moveu por oferta movida perante o Senhor, como Moisés tinha ordenado. Depois Arão levantou as mãos para o povo e o abençoou, e desceu, havendo feito a oferta pelo pecado e o holocausto, e a oferta pacífica. Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação, e saindo abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. E eis que, saindo fogo de diante do Senhor, consumiu o holocausto, e a gordura sobre o altar, o que vendo o povo jubilou e prostrou-se sobre o rosto. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um seu incensário e puseram neles fogo, e sobre esse incenso trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que não lhes ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão: Isto é o que o Senhor disse: Mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão se calou. Vemos que havia bastante regras no sacrifício do Antigo Testamento, todos apontando para Cristo Jesus, todos sendo sombras. Eu gostaria de ler ainda Hebreus capítulo 12, que diz o seguinte, a partir do verso 22. Mas tendes chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia, e a igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos e aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Verso 25.
Tendo cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte, aquele cuja voz abalou então a terra. Agora, porém, ele promete dizendo, ainda uma vez por todas, farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção destas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e com santo temor, porque o nosso Deus, Ele é fogo consumidor. Por fim, Atos, capítulo 2, verso 42, diz o seguinte: e perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Vamos orar mais uma vez, senhores. Curva a sua cabeça. Senhor Deus, nosso Pai, nos auxilia na exposição dessas doutrinas nesta manhã, Senhor. Que possamos aprender mais de Ti e que possamos, divinamente inspirado pela Tua palavra, oferecer cada dia um culto mais próximo daquilo que Tu ordenaste. Nos ajuda a reformar também, Senhor, a nossa forma de culto. Nos ajuda a chegarmos de maneira agradável diante de Ti. Que o Teu Santo Espírito efetue em nós o desejo de aprender e de obedecer. E que possamos assim glorificar o Teu santo e maravilhoso nome, como é devido louvor e conforme o rito que Tu instruíste. Pedimos essas coisas em nome de Cristo Jesus. Amém. Senhores, nós continuaremos hoje estudando essa pequena série sobre os distintivos da adoração reformada. O que distingue a adoração reformada de outras formas de adoração? O que distingue o culto reformado de outras formas de culto? Por que ele é assim? Por que ele é assado? Por que se faz determinadas coisas? Por que não se faz outras coisas? E um dos lemas que nós estabelecemos semana passada foi a sentença de J.C. Ryle: não devemos exigir dos homens nada que seja contrário à palavra de Deus. Não podemos exigir dos homens, não podemos exigir da igreja. A igreja não pode exigir dos seus membros coisas que são contrárias à palavra de Deus. Por isso nós vimos na semana passada que a igreja é a comunidade de fé, e como comunidade de fé é aquela que crê em Deus por meio da Escritura. É a Escritura que nos revela a Deus, que nos revela o que crer a respeito de Deus e o que nos revela como adorar a Deus. Essa Escritura, então, ela é suficiente para determinar o que a igreja deve fazer. De tal maneira que o papel da igreja na adoração é um papel executivo. A igreja executa aquilo que Deus ordenou. A igreja não cria, não tem direito, não tem prerrogativa, não tem autorização para criar formas de culto ou para mudar formas de culto que não foram mudadas entre a passagem do Antigo e do Novo Testamento. Por fim, nós vimos que o nosso culto é bíblico por causa do que compõe a nossa liturgia. Hoje nós vamos ver mais a fundo o que é liturgia, vamos ver por que ela é essencial ao culto bíblico reformado e, por fim, quais são os elementos litúrgicos do culto conforme o rito. Nós vamos iniciar isso hoje e com certeza não vamos terminar isso hoje, vamos terminar então na semana que vem. Mas vamos ver item por item do nosso culto, da nossa liturgia, o que é feito e por que é feito. Sendo assim, o meu primeiro ponto é o que é liturgia, ou o que é o culto conforme o rito, como nós lemos ali em Levítico. Temos que relembrar então os termos que nós vimos na semana passada. Liturgia, o que é essa palavra? Para muitas pessoas tem alguns gatilhos, algumas palavras que são gatilhos que já remetem a todo um arcabouço de conhecimento.
Então, é quase que um cacoete verbal. Ouve uma palavra, já lembra de determinado grupo, ou de determinada igreja, ou algo assim. E liturgia, para muitas pessoas, é algo que lembra direto o romanismo, o catolicismo romano. Mas será que é assim? O que significa liturgia? Significa simplesmente forma e ordem de culto. A forma do culto e a ordem do culto compõem a liturgia do culto. E o que é rito? Ritos são o conjunto de ações cerimoniais. O conjunto daquelas ações sequenciais formam um rito. Cada ação dessa é um rito em si só, e juntando eles formam todo um rito do começo ao fim. Portanto, o culto ele deve ter uma liturgia, uma forma e ordem nesse culto. E essa forma e ordem formam então o rito, o conjunto cerimonial. O que advogamos na adoração reformada é que a liturgia seja totalmente bíblica, que ela seja totalmente ordenada por Deus, uma vez, como falamos, que a igreja ela é executiva também do rito bíblico. Observe uma coisa, todo culto ele é litúrgico. Porque uma outra coisa que quando se fala em liturgia, além de lembrar do romanismo, é fazer uma diferenciação entre tradicionais e os mais extravagantes. Aqui nós somos movidos pelo Espírito Santo de Deus. Legal, bacana. Nós não temos liturgia. Não, eu acho que vocês não têm, na realidade, a ciência do que significa o termo. Vocês não têm conhecimento, mas liturgia vocês têm. Isso é óbvio que tem, porque todo culto tem. Por mais espontâneo que sejam os serviços culticos nas reuniões religiosas que nós vemos em nosso tempo, todas elas têm uma forma de liturgia. Normalmente vai se iniciar com uma saudação. Vai ter, espero que tenha, em alguns lugares nem isso tem mais, uma leitura bíblica. Em alguns lugares é incluído os avisos durante o culto, como se os avisos fossem algo que cultuasse ao Senhor. Músicas normalmente tem, pregação, ou uma palestra, ou um testemunho, ou um teatro, dança, apelos, pedidos de ofertas, momentos de êxtase ou de oração, coreografias, formas de bênçãos de as pessoas virem receber oração por doença, ou a igreja toda determinar ou proclamar qualquer coisa como se ela tivesse prerrogativa de mandar a Deus, e a despedida. Todos esses elementos, por mais espontâneos que sejam, formam uma liturgia. Então, toda reunião religiosa tem uma liturgia. O que nós temos que definir é se ela é bíblica ou não. Qualquer celebração ou reunião tem liturgia, seja ela espontânea ou seja ela impressa, como é na Igreja Católica, que tem uma folhinha impresso com as ordens todas. A anglicana é assim também. Existem algumas igrejas reformadas na Europa que também têm essa ordem de culto impressa, onde os membros já sabem certinho como é que vai acontecer, as leituras que vão ser feitas, os salmos que vão ser cantados e assim por diante. Seja então impressa ou espontânea, seja bem estruturada ou ao gosto de quem está conduzindo, né? Sabe aquele culto que você não sabe o que vai acontecer? Agora vamos fazer tal coisa. Não, agora vamos fazer algo diferente. Não, agora o Espírito Santo me mandou fazer tal coisa. É uma forma de liturgia. Se nós formos levar a ferro e fogo, senhores, até um jogo de futebol tem liturgia. Até mesmo um jogo de futebol, ainda que não seja uma reunião religiosa para alguns, né? Tem uma forma de liturgia, porque tem essa ordem. Entram os times em campo, se alinham, toca o hino nacional se for no campeonato nacional, toca o hino de cada país se for internacional, se cumprimentam, se arrumam, sorteia o lado de campo. O juiz confere as coisas, inicia o jogo. Isso são passos, são ritos que formam uma liturgia. Só para os irmãos entenderem que todo lugar tem. Então, o que precisa ser respondido? O que nós temos que responder? Se toda reunião religiosa tem liturgia, todas elas são bíblicas. Toda forma de culto
que vai ter obrigatoriamente uma liturgia, seja espontânea ou não, mas elas são bíblicas. Nós temos o direito de fazermos aquilo que nós queremos fazer, como nós queremos fazer, e aí nós temos que responder com um sonoro não, de maneira alguma. Um dos teólogos que eu citei semana passada, e inclusive eu fiz essa citação, ele diz o seguinte: de modo geral, o culto evangélico tem se tornado radicalmente informal, presunçosamente inovador e biblicamente empobrecido. Ele continua dizendo: teatro e mensagens terapêuticas têm solapado a leitura e a pregação autoritativa da palavra de Deus. A oração profunda, fervorosa e substancial tem sido empurrada para o lado, a fim de abrir espaço para depoimentos e testemunhos pessoais apelativos. O melhor dos salmos e dos hinos teologicamente ricos e estimulantes para a alma tem sido substituídos por rasteiros cânticos de louvor, repetindo às vezes uma frase como um mantra, ou não repetindo frase nenhuma bíblica. O batismo e a ceia têm sido reduzidos a rituais sentimentais, dos quais nada se sabe. Se pratica, mas ninguém tem entendimento algum sobre o que está acontecendo. Nós vimos semana passada o que ocorreu com Caim e com Nadab e Abiú, que nós lemos até hoje. Por que, diferentemente de Abel e Araão, eles foram julgados por Deus? O que eles fizeram de diferente? Eles fizeram chegar a sua adoração como eles queriam. Já Abel e Arão fez a sua adoração, como Levítico 9,16 nos instrui, conforme o rito, conforme a ordem de Deus, conforme a organização de Deus, conforme o que faz e o que deixa de fazer. Portanto, senhores, se todo serviço religioso tem liturgia, urge, é indispensável que a nossa liturgia seja conforme o rito prescrito por Deus. Como nós já vimos, Deus é digno de louvor e Ele tem autoridade para exigir não somente que seja louvado, mas como deve ser louvado. Em outros termos, nós precisamos restaurar uma liturgia bíblica, histórica. Veja, a Bíblia ela prescreve a ordem de adoração. Nós somos ordenados a adorar. Não é algo que a gente faz porque simplesmente quer. É um mandamento. E aí você pode até dizer, não, a adoração é espontânea. Meu amigo, amar a Deus é ordem, não é sentimento. Adorar a Deus é a mesma coisa, é um mandamento. É uma ordem de Deus, é um dever nosso. Mas a Bíblia prescreve também a forma e o conteúdo desse culto de adoração. Ela não deixou para a gente ficar tateando no escuro. O que nós vamos fazer, o que vamos deixar de fazer. Nossa, será que a gente se reúne? Será que a gente canta? Será que a gente pode sacrificar um cachorro no nosso culto? Será que o Senhor vai aceitar? Será que a gente pode fazer uma dança? Será que a gente pode fazer uma quadrilha? Aquelas danças de festa junina no meio do culto? Será que o Senhor não vai se agradar disso? Um balé, quem sabe? Será que para Deus o melhor não poderia ter uma música clássica e um balé e os irmãos tudo batendo palma? São coisas que nós temos que responder. O próprio termo liturgia, senhores, do grego leiturgia, está na Bíblia. Não é uma palavra que deveria nos assustar. Ela aparece em Filipenses 2,17, Filipenses 2,30, 2 Coríntios 9,12, Lucas 1,23, Hebreus 9,21. Isso só no Novo Testamento. Ela aparece também no Antigo Testamento. Sempre que aparece sobre o serviço, ou o sacrifício no templo, ou a adoração comunitária, é usado esse termo. Um teólogo ele aponta para algo importantíssimo. A liturgia não é uma ordem de adoração formal, mecânica, presa, sem vida, sem sentimento, não é nada disso. Muito pelo contrário. Biblicamente falando, liturgia é um serviço religioso a um Deus vivo. Acertadamente, um outro teólogo defende a liturgia como um serviço de Cristo a nós, através do quê? Da sua palavra. Como é que esse serviço de Cristo a nós chega até a gente? Através dos dons, da graça,
dos sacramentos e das leituras. E em resposta a isso, a liturgia é também o nosso serviço de ação de graças a Deus. Há um diálogo no culto. Nesse diálogo, quem intermedia o diálogo é a Bíblia Sagrada. Deus nos fala através da Bíblia e nós respondemos também através da Bíblia. Observe, a liturgia é também o nosso serviço de ação de graças a Deus, como a nossa resposta. E a liturgia, ela é feita por um sacerdócio universal de todos os santos. Como nós vemos lá em 1 Pedro 2,9. Vós sois geração eleita. O que mais? Sacerdócio real. A nação santa. O povo adquirido para que anunciais a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Como sacerdotes reais desse Deus Santo, o nosso serviço de adoração deve ser conforme o rito, conforme os sacerdotes também faziam. Não há uma extravagância aqui ou um espaço para a gente improvisar. Assim, respondemos com atenção, respondemos com reverência, respondemos com fé, respondemos com arrependimento à palavra de Deus. Respondemos através dos cânticos à graça, respondemos com ofertas à provisão de Deus e respondemos com fé à participação nos sacramentos. Tudo que é feito sem fé é pecado. Por isso que é falado em discernir o corpo. Por isso que é alertado sobre participar da ceia. Eu já falei aqui que reformar uma igreja envolve várias e várias coisas. Tem muita gente que acha que reformar uma igreja é simplesmente trocar o termo livre-arbítrio para colocar os 5 pontos do calvinismo e pronto. Agora a gente é reformado. E tem muitas comunidades surgindo assim. E não é verdade, longe disso. Uma reforma verdadeira, uma reforma doutrinária, uma reforma teológica, uma reforma bíblica, ela vai causar com certeza e inevitavelmente uma reforma cultica e uma reforma prática. Quando a Bíblia é aberta na igreja novamente, o seu culto muda. A forma de cultuar muda. Tanto no envolvimento, quanto na emoção, tanto na fé, quanto na observação dos mandamentos. E a prática também muda. Tanto a prática no culto, como a prática da vida. A prática daquilo que nós fazemos. O que devemos, como vivemos e como adoramos é inseparável daquilo que nós cremos. E isso nos leva ao segundo ponto. Por que a liturgia bíblica ela é essencial à adoração reformada? Há muita gente que defende que um culto, para ser sincero, ele tem que ser espontâneo. Ele tem que ser informal. Ele tem que ser quase que impessoal. Aí ele tem sinceridade. Mas será que é assim? Muitos lugares confundem 1 Coríntios 14, verso 40, que diz o seguinte: faça-se tudo com ordem e decência, com 2 Coríntios 3, onde nós lemos: o Senhor é Espírito, e aonde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E aí este verso é utilizado das formas mais bizarras possíveis. O Espírito Santo está em nosso meio, está em nós, e nós temos liberdade no Espírito. E aí começa, aí abre uma porteira para tudo que é tipo de coisa. Aí começa-se a cantar no Espírito, a falar no Espírito, a gritar no Espírito, anda-se no Espírito, corre-se no Espírito, gira no Espírito, cai no Espírito, faz teatro no Espírito, faz uma série de coisas no Espírito, mas impressionantemente não se vive no Espírito. O Espírito faz só uns acontecimentos dramáticos na reunião, mas a vida dessas pessoas não muda em nada. Ao sair da porta da igreja, ela é a mesma pessoa que entrou, exatamente a mesma. E olha o que Paulo instrui mais em Gálatas 5. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Olha que sério isso. Eu tenho que falar isso.
Muitos cultos que são tidos como cultos espirituais, na realidade é uma churrascaria. É carne, é carnal, é pecaminoso. Paulo acrescenta, logo depois de dizer, andai no Espírito e jamais satisfazeis a concupiscência da carne, ele diz o seguinte: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Se é para girar no Espírito, então pelo menos demonstra a sua vida nesse Espírito. Chama um culto espiritual avivado por uma satisfação totalmente carnal a eventos sensoriais, sensitivos, empíricos. O arrepiozinho, eu me senti bem. Ao mover do Espírito Santo é atribuído isso. Mas eles saem da igreja já mentindo, saem da igreja caluniando, saem da igreja sem entendimento algum, ignorando completamente a Escritura, o que fizeram. É dizer um amém encerrando um culto e tem alguém determinando algo em nome de Deus, tem alguém dando ordens para Deus, tem alguém duvidando da sua salvação. Como que isso pode ser bíblico e aceitável, senhores? Mas eu fui longe, o ponto, vamos voltar um pouco. Cristo nos chama à liberdade, é verdade. Cristo nos chamou à liberdade. Mas liberdade do que nós precisamos entender? Primeiro, do pecado. Nós éramos escravos e não somos mais escravos do pecado. Depois do diabo, nós éramos escravos do diabo. Como o mundo, nós jazíamos no maligno, mas agora o maligno não pode tocar em nós. Mas não apenas isso, temos liberdade também da condenação da lei. Nós obedecemos a lei como uma forma de glorificar o nome de Deus, porque obedecer é melhor que sacrificar. E nós glorificamos obedecendo a Deus por amor, mas a condenação da lei não está mais sobre nós. E da mesma forma, as suas exigências cerimoniais, como nós lemos em Levítico, tudo aquilo que apontava para Cristo Jesus não é mais necessário. Tudo isso foi, de certa maneira, abolido. Nós vamos a Deus pelo novo e vivo caminho. É essa liberdade que nós temos. Cristo é o nosso mediador. Cristo é o nosso caminho e, aliás, o único caminho a Deus Pai. O único caminho. Não há nenhum outro. Portanto, o culto agora, ele é simples. O culto agora é com liberdade. O culto agora é com ordem e decência. Ele tem limites bíblicos, ele tem ordenanças bíblicas para serem obedecidos de maneira sincera, de maneira espontânea, mas não de maneira informal, não da maneira que nós queremos. A adoração bíblica, senhores, ela é simples e formal. Ela é litúrgica, justamente para garantir algo imprescindível, que nós devemos ter sempre em mente. O culto, e não me entendam mal quando eu falar isso, o culto é comum. O culto é um Deus soberano. E o culto é algo totalmente formidável de que homens pecadores como nós possamos nos reunir em nome de Cristo Jesus e oferecer a nossa adoração a Deus, oferecermos o nosso serviço a Deus, recebermos o serviço dele nos abençoando, e isso única e exclusivamente através da mediação de Cristo Jesus, pois nada do que nós podemos fazer pode agradar a Deus sem a mediação de Cristo. Tá, tudo bem, mas você acabou de falar que ele é comum. Sim, ele é comum porque ele tem que poder ser repetido por toda a comunidade de fé. Ele tem que ser comum. Esse é um dos sentidos do termo católico na confissão, no credo, ou universal. É para todos os lugares. O povo de Deus é convocado para glorificar a Deus comunitariamente. O culto, senhores, não é um show para assistirmos. Nós não vamos assistir um culto. Se nós formos fazer isso, nós estamos em maus lençóis. Nós não vamos assistir um culto. Por esse motivo, nós não vamos à igreja para assistirmos um solo instrumental ou um solo de alguém que canta muito bem, uma cantata, para assistir um espetáculo de dança ou teatro ou qualquer outra parafernália que tem o seu lugar. Tem o seu lugar.
Nós podemos nos reunir no sábado, por exemplo, à noite, para termos uma cantata. Que bom, glória a Deus. Ou um show de uma banda, ou quem sabe um teatro. Que bom que seria, que tenhamos isso. Mas isso não é o culto bíblico que nos é ordenado no dia do Senhor. Não é algo para nós assistirmos, é algo para nós participarmos. Não saímos de casa para vermos um espetáculo. Nós não saímos de casa, senhores, e prestem atenção nisso, para de uma maneira paradoxal ressaltarmos a nossa individualidade coletiva. Meu, que verborragia, né? Vamos trocar isso em miúdos. Você sai de casa para vir numa comunidade de fé, e aí quando você está na comunidade de fé, quem está conduzindo diz assim: fecha os seus olhos, não liga para quem está do seu lado, é só você e Deus, agora é você e Deus, esquece quem está do seu lado, abra o seu coração para Deus. Meu amigo, eu abro meu coração para Deus em casa. Eu canto sozinho para Deus em casa. Eu oro sozinho para Deus em casa. Eu leio a palavra de Deus sozinho em casa. Eu posso ouvir a palavra de Deus sozinho em casa. Mas o culto que nós fomos chamados é um culto comunitário. É para prestar atenção no irmão do lado, sim. É para nós estarmos em conjuntos, unânimes, em uníssono, glorificando o nome santo daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Entenda o paradoxo? Não é nem paradoxo, é contradição. Como é que um culto comunitário é exaltado a individualidade? Cada um no seu quadrado, é você e Deus. Não liga para quem está do seu lado. Eu até entendo que isso seja cheio de boa intenção, mas nós já vimos que boa intenção é uma pedra que pavimenta o caminho para o inferno. Nós não temos que ter boa intenção, nós temos que ser bíblicos. Como nós já vimos, o culto litúrgico e bíblico envolve diálogo do povo santo com o seu Deus santo, que responde. E responde de que maneira? Através da Escritura. Deus não responde com eis que te digo aqui, eis que te digo lá. Eis que te digo e assim diz o Senhor, só tem validade quando a Bíblia está aberta e está sendo lida. Fora daí, meu amigo, não. Todavia, essa interação ela não é individual, mas ela é coletiva, ela é comunitária. E aí é simples, qual é a forma de nós fazermos isso de forma unânime? Por que lá em Atos 4, quando os apóstolos são soltos, os apóstolos se reúnem com a igreja e eles levantam a voz de forma unânime, orando 2 salmos? Porque havia rito, porque eles conheciam, e porque eles podiam então comunitariamente fazer isso. Nós fazemos essas coisas de forma unânime quando nós obedecemos os preceitos bíblicos do rito do culto. Diz um teólogo o seguinte: a vida cristã não se resume a recebermos o amor de Deus, mas também a respondermos ao seu amor com louvor, com confissão, com gratidão, com obediência e tudo isso cheio de fé. Se é cheio de fé, tem de ser fé em algo. Nós vimos isso semana passada. Fé não é um salto no escuro. O brasileiro é um povo de fé. Fé no quê? Fé na fé. Ou você tem fé em Deus ou você tem uma crendice. A fé tem que ser em algo. Fé em Deus pode ser idolatria se não for o Deus revelado pela Escritura. Um Deus feito à sua imagem e semelhança. Um culto pode ser um culto a um ídolo. Um culto pode ser, na realidade, um adultério espiritual feito numa sinagoga de Satanás, se não for ao Deus vivo, conforme revelado na Bíblia. Fé é demonstrada na obediência. Cremos em Deus, senhores? Então devemos crer na sua palavra e devemos crer naquilo que Ele ordena. E aqui eu preciso fazer um parêntese. Uma liturgia bíblica, ela ainda nos contempla com 2 vantagens. Primeira vantagem, ela evita e, quiçá, anula a possibilidade de excessos extravagantes. Uma liturgia bíblica, ela corta o mal pela raiz, ela corta os excessos. Como eu falei na escola bíblica, Calvino tem uma frase maravilhosa: o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Nós não somos muito diferentes do povo de Israel que estava ao pé do monte. Moisés sobe para receber
um resumo ampliado da lei de Deus. O povo tinha acabado de sair do cativeiro do Egito. O povo estava numa peregrinação, iniciando uma peregrinação. O mar tinha se aberto, eles tinham visto as pragas. E aí eles ficam nervosos. Como é que vamos fazer? A ordem era: espera aqui. Era a liturgia do dia, era o que eles tinham. Bastava esperar. Não, nós temos que fazer alguma coisa. Aí começa a boa intenção. Aí começa o improviso. Aí começa a extravagância. Aí começam as demonstrações de amor. Não, nós temos que fazer alguma coisa. Vamos fazer uma adoração, mas ao quê? Temos que ter um objeto. Mas como? Vamos fazer de ouro, é o nosso melhor. Mas de que forma? Com doações. E fizeram. E aí começa a se adorar aquilo como uma representação de Deus, um Deus à sua imagem e semelhança, e um Deus à imagem e semelhança do homem não passa de um animal quadrúpede. E aí eles juntaram os bezerros e começaram a glorificar a Deus dessa forma, totalmente fora do que tinha sido mandado, cheio de boa intenção, cheio de querer. E aí rapidamente aquilo virou embebedice, virou numa orgia, virou numa festa, de tal modo de quando Moisés está descendo, ele diz: ouço alarido de guerra. Não, Deus diz: é o teu povo que já se perverteu em idolatria. Um culto com liturgia evita isso. Você começa botando uma coisinha, aquela coisinha vai crescendo, aquela coisinha vai tirando elementos do culto, aquela coisinha tira a palavra, aquela coisinha tira o foco em Deus. Daqui a pouco o culto ao Senhor não passa de uma reunião idólatra, cheio de atividades, onde as pessoas saem: ai, que gostoso que foi, eu me sinto tão bem nesse lugar. Às vezes quando alguém me diz que, já me disseram que se sente bem ao sair daqui, eu fico meio apavorado. Eu digo: eu tenho que chutar a canela com mais força, tá faltando força. Porque um culto a Deus é um lugar onde a palavra de Deus, a lei de Deus é exposta. E ainda que nós sejamos reconstruídos pelo Espírito Santo de Deus e saiamos com toda certeza de que Deus nos perdoa através de Cristo Jesus na cruz do Calvário, nós saímos no sapatinho, humilhados. Não a nós, Senhor, mas ao teu nome seja toda a glória. Agora, quando a gente sai como um cliente, lá eu me sinto bem. É gostoso. É algo a se pensar. Mas há uma segunda vantagem. Ela traz uma segurança para nós, onde nós podemos descansar. Por quê? Porque quando nós acordamos no domingo de manhã, num feriadão, nós sabemos que nós vamos nos reunir com os irmãos e sabemos que lá haverá leitura bíblica. Nós sabemos que lá haverá cantos bíblicos. Sabemos que haverá confissão de pecados, que haverá proclamação da Escritura. Sabemos que haverá sacramento. Sabemos que o nosso pacto vai ser reafirmado. Sabemos que vai haver oração. Além de que essa familiaridade retira o quesito de surpresa e de ansiedade do culto e transferem toda a atenção para Deus e a sua palavra. O que será que vai ter no culto hoje? E aí a própria organização, eu sei porque eu já vivi o outro lado. Nós temos que surpreender, nós temos que fazer algo, vai ser tremendo hoje, vai ser forte hoje. Hoje nós vamos fazer um magrão descendo, ou subindo, alguém vai tocar um berrante, toca música enquanto o pastor prega, vamos fingir que tem alguém passando mal, nós temos que fazer algo para... Ela retira isso, coloca tudo na palavra de Deus. Ao colocar abundantes porções das Escrituras diante de nós, de uma forma ordenada, significativa e inteligível que nós possamos entender, a liturgia concentra a nossa mente e o nosso coração na glória de Deus em Jesus Cristo, levando-nos então a desligar do nosso eu egoísta e dos nossos pecados. A liturgia reformada tira o nosso foco não apenas de nós mesmos, mas também deste mundo despedaçado pelo pecado, e põe a nossa esperança totalmente na vida futura,
na ansiedade, com os nossos olhos fixos no autor e consumador da nossa fé, aguardando o dia em que ele vai voltar. Falamos sobre simplicidade, todavia, o culto na antiga aliança ele não era nada simples, como nós vimos, só uma amostra, só um capítulo em Levítico. Ele não era simples. Haviam centenas de rituais, regras sobre regras, mas todas elas tinham um propósito. Todas elas apontavam a Cristo Jesus. Todas elas estavam instruindo o povo a observar o Cordeiro de Deus que viria. O que aconteceu? Com o advento do nosso Senhor, com a vinda de Cristo Jesus, as sombras e os tipos se dissiparam. Os tipos se dissipam quando o antitipo, aquilo que apontava, se dissipa, quando aquele que estava sendo apontado vem. Um povo em trevas, com os ritos que tinham, era como se estivessem com uma velas em meio à escuridão, e essa vela apontando para Cristo Jesus. Acontece que o sol do meio-dia apareceu, e quando o sol aparece, a vela se torna dispensável. Portanto, senhores, o culto é simples, todavia mantém-se litúrgico e mantém-se solene. É um Deus vivo. Nós lemos ali Atos 2:42, que os primeiros cristãos, o que eles faziam? Perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. No partir do pão nós encontramos Lucas 24 e 1 Coríntios 11, as instruções sobre a ceia. Esse padrão de entrar, ouvir, comer e ser enviado, ele é definido na Escritura. Ele é testemunhado pela igreja antiga, é seguido pela reforma protestante, e há bem pouco tempo atrás começou-se a perder. É algo recente. Do ponto de vista histórico, senhores, as liturgias protestantes e reformadas, elas foram escritas para ser semelhantes ao culto simples do Novo Testamento, conservando a centralidade da leitura e pregação da Escritura, da oração e dos sacramentos, nos instrui um teólogo. A adoração na era do Espírito Santo, e prestem atenção nisso, a adoração na era do Espírito Santo, ela não é vistosa, nem visivelmente poderosa. Não tem roupas sacerdotais, não tem sangue sendo derramado, aspergido, e água, e chofar, e aquela coisa toda. Não tem isso. Ela não é vistosa, nem visivelmente poderosa. Antes, ela é tão simples, mas tão simples que parece irrelevante. E às vezes eu fico com um misto de tristeza e um misto de alegria, porque eu confio na eleição de Deus. Quando eu vejo as pessoas comentando a respeito de um culto bíblico, um negocinho tão... Chegaram, leram a Escritura, fizeram uma oração, cantaram 2 salmos, fizeram outra oração, o cara ficou mais de 1 hora expondo a Bíblia, fizeram uma outra oração, participaram da ceia, deram as ofertas e foram embora. Não. É o cliente. Me entristece, mas a gente não está aqui para agradar clientes. Tem botecos bem mais sofisticados, que se chamam igreja por aí. Parece relevante. Agora olha o que esse teólogo diz. Todavia, o Espírito transforma esses meios singelos, obedientes à Bíblia, que é a palavra, oração e sacramento, em poderosas armas de demonstração da glória e do poder de Deus, tanto por meio da conversão de pecadores, como mediante o louvor e adoração do seu povo. E aí eu preciso dizer um negócio. É muito falado a respeito de Deus usa as coisas loucas do mundo nos lugares extravagantes. Então pintar o cabelo de colorido, pregar sobre uma prancha de surf, entrar na igreja de skate, ou jogando basquete, ou ter uma interação na pregação com vídeo e coisa e música e aquela ginástica laboral, entra, senta, levanta, bate palma, abraça o irmão, pá. Todas essas coisas são colocadas numa categoria de Deus usa as coisas loucas do mundo. Meu amigo, isso não é coisa louca do mundo, isso é o mundo. Coisa louca do mundo é um pecador como eu e você,
chegar no ouvido de alguém que está morto em delitos e pecados e proclamar o simples evangelho de Deus, e aquela pessoa voltar à vida, regenerada pelo Espírito Santo de Deus, pronta a glorificar o seu santo nome, pela simplicidade da sua palavra. Isso é coisa louca. Isso é o que o Paulo chama de o poder de Deus, através do Espírito Santo. Isso é coisa louca. O culto é simples e a loucura é justamente essa. O Criador de todas as coisas, aquele que não pode ser surpreendido, aquele que continua expandindo o universo. Você acha que ele pode ser surpreendido por algumas das nossas atividades patéticas? Não, o culto a ele é simples, porque é o nome dele que tem que ser glorificado. Não aquele lixinho que a gente arrumou assim, a lembrancinha que a gente veio dar. É ele que tem que ser glorificado na simplicidade, na singeleza da obediência à sua santa palavra. Precisamos lembrar ainda, senhores, da prova das catacumbas. Lembra que eu falei que o culto é comum? Porque tinha que ser para todos os lados. Prova das catacumbas. Um verdadeiro culto deve ser possível em qualquer ambiente. Senão não é culto. Um culto a Deus tem que ser feito no meio de um deserto na África, no meio do gelo, num polo. Um culto verdadeiro a Deus tem que ser feito na China comunista, na Coreia do Norte comunista, na América cristã. Um culto a Deus tem que ser feito aqui na nossa cidade, no Vale Europeu, ou na própria Europa, ou com astronautas na Lua, ou nas catacumbas, ou na igreja perseguida, ou nos porões, nos sótãos, da onde os regimes totalitários matam quem for cristão. Faz um culto aqui cheio de raio laser e dança e coisa e tal, e pabu, esse é o culto a Deus. Aí essa mesma pessoa está num lugar, entendam isso, e vocês vão entender, está num lugar de igreja perseguida, lá não grita, lá é quietinho, lá não tem 50 versão de escritura, ou você memorizou, você tem uma paginazinha que você desdobra. Aqui hoje nós vamos fazer um cultinho a Deus. Não, é um culto, porque lá naquela caverna você vai poder ler a palavra, você vai poder recitar um salmo, você vai poder ter o sacramento. Esse é o ponto da liturgia bíblica. Ela te coloca na prova da catacumba. Pode ser feito em qualquer lugar, e é glorioso em qualquer lugar, porque a glória do culto é o objeto que está sendo cultuado, e não as pessoas ou as formas. E um dos meus presbíteros me chamou a atenção que semana passada eu falei muito do objetivo do culto. Qual é o objetivo do culto? Glorificar o objeto. Se o objetivo de você vir à igreja é qualquer outro que não glorificar o objeto, você tem problema. E aí eu falei muito sobre o objeto de culto. Ele me chamou a atenção que poderia causar alguma distinção, algum problema de o objeto, não, né? Algo meio inanimado, uma coisa. Não, o objeto é só para nós colocarmos uma categoria. O objeto do culto. Todo culto é alguma coisa. E o objeto, essa categoria que a igreja cristã adora, é o Deus vivo, triuno, 3 vezes santo. E o culto é glorioso por causa dele. Seja sussurrando numa caverna, seja numa igreja como nós estamos aqui com o microfone. Por fim, devemos lembrar brevemente de tudo que nós vimos. Deus nos ordena o culto e a forma do culto. A Bíblia nos ordena a forma e o conteúdo do culto público. Nós respeitamos então o princípio regulador do culto. O que é isso? É a Bíblia. Ela é o nosso princípio regulador. E respeitamos ela como suficiente para oferecer então um culto como Deus exige. Isso me leva ao terceiro ponto. Quais são os elementos litúrgicos de um culto bíblico? A gente não vai conseguir encerrar, mas pelo menos um eu vou fazer hoje. Primeiro elemento cultico. Temos a invocação do Senhor e a saudação dos santos. Uma convocação à santa adoração. Como é que é feito isso? Normalmente ela é feita pelo ministro.
e ela é respondida então pela congregação. Nós que já fomos aproximados pelo sangue de Cristo, conforme Efésios, agora temos acesso a um mesmo Espírito, ao Pai, em um mesmo Espírito, por isso a comunhão, ao Pai, também conforme Efésios. Para o quê? Para nos achegarmos com confiança ao trono da graça, conforme Hebreus. Na santa convocação e saudação ao culto comunitário, é o próprio Deus quem nos acolhe. Ele nos acolhe em sua presença, através da voz do ministro. Que a graça e a misericórdia e a paz de Deus, nosso Pai, por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor, seja convosco. 1 Timóteo, capítulo 1. Nessa saudação, não são palavras ao vento. Nessa salvação está sendo falado muito. Veja, Jesus é o único caminho ao Pai. Jesus é o caminho aberto pela graça e pela misericórdia. Jesus é o caminho que foi aberto pelo sumo sacerdote da igreja, que é o próprio Senhor, cujo sacrifício que ele ofereceu foi ele mesmo, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E tudo isso, senhores, no poder do Espírito Santo de Deus. De tal maneira que se nós iniciamos falando a respeito da graça, a misericórdia e a paz, nós temos que entender que a única forma de nós termos paz com Deus é através da graça de Deus, que é nos conferida por misericórdia. Como resposta, a congregação diz com alegria, entendendo o que foi falado. E eu espero que ao final dessas exposições nós possamos entender um pouco mais do culto. Eu preciso fazer um parênteses rápido. Nós não podemos cair naquele erro de: Senhor, eu entro em tua presença. Vamos entrar na presença do Senhor. Quando eu escuto isso, eu tenho vontade de perguntar: tá, onde é que você estava antes? Porque se Deus é onipresente, você deveria estar num lugar muito estranho. Você não tem para onde fugir da presença de Deus. Nem no inferno você foge da presença de Deus. No inferno. Ou você acha que quem vai administrar o inferno é o diabo? Lá é julgamento para ele. A condenação é eterna para ele. E alguém tem que executar essa condenação. Então nós não entramos na presença de Deus como se nós estivéssemos num lugar profano, fora da fania de Deus, e entrássemos então na epifania, na presença de Deus. Agora, é certo uma coisa: eu posso estar caminhando, um exemplo bem tosco, eu posso estar caminhando com a minha esposa um dia inteiro, e nós podemos estar sem conversar, absortos em alguns pensamentos, ou às vezes nós estamos estudando num mesmo escritório, os dois de cabeça baixa, sem muita conversa. De repente, ela me chama ou eu chamo ela. Quando eu invoco ela ou ela me invoca, a atenção é dirigida a outra pessoa. Quando nós estamos no culto, nós já estamos na presença de Deus, mas nós iniciamos um diálogo com Deus através da sua palavra no culto público comunitário. Como igreja, como a noiva do Senhor, nós nos colocamos em igualdade em adoração. De tal maneira que quando inicia, com a oração inicial e com essa invocação da graça, da misericórdia e da paz, a igreja deveria estar já num momento solene, conversando e vendo a Bíblia e vendo o livro. E eu estou acabando aqui a conversa que é muito importante sobre o jogo de ontem, ou o jogo de amanhã, ou sobre a viagem. Começou? Não, só um pouquinho. É algo solene. Por isso que eu escrevi o seguinte, como resposta a essa invocação: a igreja com alegria. Amém. É a resposta. Amém. Sim. Sim, eu estou em paz com Deus através da graça do Pai, da misericórdia. Sim. Acontece que amém foi vulgarizado nos nossos dias, né?
Você vai às vezes numa reunião e fica um amém, 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 tudo é amém, 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 amém. Daqui a pouco o bonitão diz assim, amém ou não amém? Ou então usa como uma pergunta, amém? A igreja, amém. Às vezes até para acordar. Numa época da minha vida, eu estava numa igreja que tinha culto de segunda a segunda. E no domingo eram 3 cultos. Então, e era a igreja que falava bastante amém para tudo. Aquilo virou um círculo vicioso de tal maneira, e aquilo perdeu totalmente o significado de tal maneira, que um dia na minha empresa, numa reunião, o nosso chefe falou, não, aí a gente vai lá para cima dos caras e vamos vender mais que os caras e tal. Eu, amém. Aí todo mundo me olhou assim meio... Aí ele assim, vamos agora tomar um café? Eu, amém. Aí no segundo eu mesmo pensei, está feio o negócio. Está feio. Senhores, amém é um termo hebraico que quer dizer assim seja ou é verdade. Olha o que o Catecismo de Heidelberg explica. Amém quer dizer é verdadeiro e certo, pois Deus atende a minha oração com muito mais certeza do que o desejo que sinto no coração de ser ouvido por Ele. Esse é o amém. É você manifestar que você tem certeza que Deus quer te atender, que Ele está te ouvindo, que você está em comunhão com Ele através de Cristo Jesus, que você é herdeiro dele através de Cristo Jesus, com muito mais do que o seu desejo, com muito mais força que o seu desejo. Em última análise, senhores, amém, o amém é Jesus. Paulo mesmo usa isso. O Jesus é amém. Jesus é o sim do Pai, que nos aceita por meio dele, que nos abençoa com ele e que através de quem nós alcançamos a promessa, co-herdeiro. Desta forma, nós invocamos a mediação de Cristo ao cultuar a Trindade. Nós não podemos esquecer que desde este momento, do início do culto, nós pedimos para que o Espírito Santo nos auxilie em tudo, iluminando nossa mente e nosso coração, guiando o nosso serviço. O culto então é guiado pelo Espírito Santo e oferecido pela mediação de Cristo. Depois eu iria falar a respeito da leitura pública, mas eu vou deixar para a próxima semana. Semana que vem nós vamos começar com a leitura pública da Escritura e vamos passar para as orações e, se aprover a Deus, vamos falar alguma coisinha a respeito ainda dos cânticos. Para encerrar, nós estamos vendo então nessa série o porquê do culto reformado ser tão diferente. Por que às vezes algumas pessoas nos chamam de chatos ou de frios. Obedecemos às Escrituras como um princípio regulador de culto, que não apenas nos ensina o que fazer, como proíbe qualquer forma de culto ou de rito não indicado, não ordenado pelas Escrituras. Nós não utilizamos o silêncio na tradição reformada para inovações, de maneira alguma. Nós entendemos que silêncio não é autorização, mas é proibição. Que não diz que nós não podemos dançar balé. Então nós podemos dançar balé. A gente cresceu um pouquinho e a gente entende que se não foi ordenado é proibido. Se foi ordenado, faz. Se não foi, é proibido. Alguns podem até nos chamar de chatos. Alguns podem nos chamar de frios ou de neopuritanos. Tudo bem, eu sobrevivo com isso. Mas veja, se o desagrado de Deus se revelará completamente somente no último dia, nós podemos ver hoje as consequências dessas práticas. Como que igrejas saudáveis vão se perdendo até o ponto que a própria palavra de Deus não é mais exposta, até o ponto que vira um circo, um teatro, vira uma festa, até o ponto que se põe iluminação de boate, até o ponto, como eu falei semana passada, que líder de igreja pede perdão a Deus pelos homens que pregam mais de 10 minutos. Até o ponto que os convites para ir na igreja são, vamos lá, tem bem pouca palavra, mas muito poder. Toda inovação, mesmo sob o argumento de não contradizer a palavra, tem demonstrado ser porta de entrada de idolatrias, de escândalos, com resultados devastadores.
É só nós vermos, e aí nós vamos entender por que tantos milhões de cristãos e a vida não muda. Eles não conseguem ter santidade, eles não conseguem fazer um culto ao Senhor. Como é que vão viver lá fora? Como pecadores, Senhor, nós devemos nos aproximar com reverência, oferecendo o culto conforme o ordenado, conforme o rito. Nós cultuamos com aquilo, nós não cultuamos a Deus com aquilo que é nosso. Esse é o segredo. Essa é a diferença entre Abel e Caim. Caim tentou oferecer o que era dele. Abel, por outro lado, ofereceu aquilo que era do Senhor. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Os meus pais foram poupados quando o Senhor derramou o sangue e os cobriu com o couro desse bicho. Então eu vou sacrificar. Nós não cultuamos com o que é nosso, mas com aquilo que é dele. Nós cultuamos com o seu nome. Nós cultuamos com a sua palavra. Nós cultuamos com a sua forma. Nós cultuamos com a sua glória. Um pecador, senhores, não pode chegar de qualquer maneira, não pode chegar como quiser. É Deus e não o homem que prescreve a forma de manter comunhão entre si. É Deus, não é o homem que diz como é que o homem vai ter comunhão com Deus. E antes que alguém diga, mas então quer dizer que eu preciso ser todo certinho para me aproximar de Deus, né? As pessoas dizem, venha como você está. Eu não estou falando aqui de chegada no Evangelho. Eu estou falando aqui de adoração cultica, bíblica, semanal. Um homem não tem direito de seguir o seu próprio caminho e achar que será atendido, que será aceito ou que será abençoado. É perigoso demais, senhores. É perigoso demais arriscar ouvir essas solenes repreensões um dia. Quando vindes para comparecerdes perante mim, quem requereu isso da vossa mão? Isaías capítulo 1. Ou então, Jesus em Mateus 15, em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Que nós não ouçamos isso jamais. Vamos ficar em pé. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela Tua graça e misericórdia em nos deixar prescrito a forma de Te adorar. Perdoa-nos, Senhor, pelas nossas falhas. Perdoa-nos pelo nosso tempo de ignorância. Perdoa por aquelas coisas que nós fizemos, Senhor, às vezes cheios de boa intenção, mas que nos colocam ao lado de Nadab, Abiú, de Uzá, de Caim. Nos perdoa, Senhor. Que o Teu Santo Espírito possa escrever essas coisas nos nossos corações, de tal maneira que o nosso culto possa ser reformado. Nós possamos chegar com alegria, com emoção, com fé, mas com reverência, com temor santo, a glorificar o Teu santo e maravilhoso nome. Nos ajuda, porque sozinhos nós não conseguimos. Nos ajuda. É o que nós te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém.